Olá, bem-vindo ao canal, eu me chamo Joseph e nesse vídeo nós vamos resolver os exercícios sobre média aritmética, média geométrica e média harmônica deixados no último vídeo. Antes de continuar, eu queria só esclarecer que eu não vou explicar aqui quando utilizar cada uma dessas médias. O propósito é apenas implementar essas fórmulas na linguagem, praticando aquilo que a gente já estudou em vídeos anteriores. Então a questão diz o seguinte: escreva um programa que solicita do usuário 3 valores. Em seguida, calcule e imprima na tela as médias aritmética, geométrica e harmônica. Então estão aqui as 3 fórmulas. A média aritmética é dada pela soma dos valores, dividido pela quantidade de valores. A média geométrica é dada pela raiz enésima do produto dos valores. E a média harmônica é dada por n dividido pela soma de 1 sobre cada um dos valores. Então eu já deixei o ambiente preparado aqui para a gente simplesmente clonar essa pasta, que é aquela que a gente viu nos vídeos anteriores. Vou renomeá-lo de acordo com o nosso exercício. Aqui dentro tem um arquivo vazio. Na verdade ele não está vazio, ele contém um esqueleto básico de um programa em C e é a partir dele que nós vamos construir a nossa solução. Nós vamos precisar trabalhar com as funções de entrada e saída. Por conta disso eu vou manter a biblioteca stdio.h e nós vamos utilizar também uma outra função dentro da biblioteca math.h. Então eu já vou incluí-la. Bom, então como nós vamos realizar o cálculo das médias, nós vamos precisar criar algumas variáveis. Para essa média nós vamos precisar criar 3 variáveis: variável A, variável B e a variável C. E essas mesmas variáveis vão ser reaproveitadas para o cálculo das outras médias. Além disso, eu vou precisar de uma variável para calcular a soma. Para essa outra média, eu vou precisar de uma outra variável para calcular o produto. E para essa outra fórmula aqui, eu vou reutilizar a variável soma para fazer a soma desses valores. Então, vou criar aqui as variáveis de entrada, que serão A, B e C do tipo float, do tipo real. Vou criar as variáveis auxiliares, que vão ser também do tipo real, que serão soma e produto. Então, são essas variáveis que vão me auxiliar no cálculo das médias. Em seguida, vou definir as variáveis que vão servir para armazenar a saída. Nesse caso, eu vou estar utilizando as variáveis A, B e C para as 3 médias, como eu já comentei, e vou utilizar a variável média para calcular as 3 médias também. Só que à medida que eu for calculando, eu já vou apresentando o resultado para o usuário. Então, nós precisamos primeiramente fazer a leitura dos valores que serão utilizados para o cálculo das médias. E aí eu já vou deixar aqui uma dica para a leitura de dados em C. É possível a gente utilizar um único scanf para ler todas as 3 variáveis em sequência. E aí a gente pode informar um valor e pressionar Enter para fornecer o valor seguinte, ou eu posso simplesmente colocar um valor, espaço e o valor seguinte. A gente vai usar esse segundo método. Então, para isso, eu separo cada uma das entradas por espaço. %f, espaço, %f, espaço, %f. Isso quer dizer que eu vou ler em um único scanf 3 variáveis do tipo float. E essas variáveis vão ser A, B e C. Então, eu não posso esquecer do operador de endereço, o e-comercial, A, B e C. Então, com essa construção, na hora que o programa me pedir os valores de entrada, eu posso colocar, por exemplo, 5, espaço 6, espaço 7 e dar Enter, que todas as 3 variáveis vão ser preenchidas. Isso daqui é o equivalente a colocar cada leitura em uma linha diferente, tá bom? Isso aqui é só uma maneira mais rápida de fazer a leitura dos dados. Em seguida, vamos fazer o cálculo da primeira média. Essa primeira média aqui, que é a média aritmética. Então, eu vou utilizar a variável soma para calcular a soma de A, B e C. Feito isso, agora eu posso fazer o cálculo da média. Média é igual a soma dividido por 3, e aí eu vou exibir o resultado. Ok? Vamos testar? Compilando, a gente vai ver que houve um problema aqui, né? Se eu fizer uma leitura com detalhes sobre o problema que ocorreu, a gente vai perceber que eu esqueci de uma vírgula separando soma de produto. Então, eu vou colocar essa vírgula aqui, compilar novamente, a gente vai ver que foi gerado aqui o arquivo executável, né? Se eu vier em build log, a gente vai ver que nenhum problema foi gerado. Executando,
eu vou fornecer os valores 5, espaço 6, espaço 7. E aí, para média aritmética simples, é fácil a gente fazer esse cálculo, né? 5 mais 6 mais 7 vai dar para a gente o valor 18, dividido por 3 vai dar 6. Então essa é a média aritmética, tá bom? Em seguida, eu vou aproveitar as mesmas variáveis para fazer o cálculo da média geométrica. Só que a média geométrica ela tem um detalhe. Em vez de soma, ela utiliza o produto das variáveis. E em vez de divisão, a gente utiliza a raiz enésima desse produto. E esse valor ele diz respeito à quantidade de variáveis, a quantidade de entradas que a gente tem. Se a gente tivesse 4 entradas, seria a raiz quarta. Se fossem 2 entradas, seria a raiz quadrada. Como são 3 entradas, a gente vai calcular a raiz cúbica. Se a gente lembrar, existe uma função na biblioteca Math de cálculo da raiz. Só que o cálculo da raiz, no caso, é a raiz quadrada. É a função sqrt. Aqui não é a raiz quadrada, é a raiz enésima, é a raiz cúbica. E aí, se a gente lembrar lá da matemática, como é que é feito o cálculo da raiz enésima de qualquer valor? É o valor elevado por um expoente que é 1 sobre n, em que n é o valor da raiz que a gente quer calcular. Então, a raiz quadrada seria o número elevado a 1 sobre 2. Raiz cúbica, número elevado a 1 sobre 3. Embora a gente não tenha a função sqr para o cálculo da raiz cúbica, a gente tem a função de exponenciação, POW, né, que vem de power, que já foi comentado em vídeos anteriores, que a gente vai poder utilizar para calcular a raiz cúbica do produto. Então, para obter a raiz cúbica, a gente eleva um valor ao expoente 1 sobre 3. Então, vamos fazer aqui o cálculo do produto. Produto recebe A vezes B vezes C. Então, para calcular a média geométrica, eu vou fazer média recebe POW, eu vou utilizar a função de exponenciação, de quê? De produto elevado a um expoente. Que expoente vai ser esse? Esse expoente vai ser 1 sobre 3. Essa variável expoente ela não existe, mas eu posso declarar ela aqui nas variáveis auxiliares. Para calcular o expoente, eu posso fazer expoente recebe 1 dividido por 3. E aqui cabe um detalhe. A linguagem C é uma linguagem fortemente tipada. Isso significa que ela leva em consideração os tipos de dados quando realizam uma operação. E em C, os tipos de dados dos operandos devem ser iguais para que a operação possa acontecer. Por exemplo, se eu tenho 2 valores inteiros somando, o resultado dessa soma será um outro valor inteiro. Se eu tiver 2 valores reais somando, o resultado dessa operação será um outro valor real. Então, essas operações sempre são feitas aos pares com valores de dados equivalentes. Inteiro com inteiro, real com real. Mas o que acontece se eu tiver um tipo de dado inteiro e um tipo de dado real? O compilador deverá converter o tipo de dado menor para o tipo de dado maior. Então, se eu tenho inteiro operando com real, o tipo de dado inteiro será convertido para o tipo de dado real, podendo assim ser feita a operação. E o resultado será o quê? Um tipo de dado real. Então, se eu tenho 1 dividido por 3 aqui, nesse caso, são 2 valores inteiros. Inteiro dividido por inteiro, o resultado vai ser um outro valor inteiro. 1 dividido por 3 dá 0. Não é esse valor que eu quero. Eu quero um valor real, eu quero uma resposta real. Então, para isso, ou o primeiro valor deve ser real, ou o segundo valor deve ser real, ou os 3 valores devem ser reais. Então, eu posso fazer isso colocando aqui 1.0 dividido por 3.0. Isso daqui já resolveria. Uma outra forma de resolver é fazendo um cast sobre esses valores. Um cast seria uma conversão explícita de valores. Para fazer essa conversão, eu envolvo entre parênteses o tipo de dado para o qual eu quero que um determinado valor seja convertido. Por exemplo, float. Nesse caso, essa expressão indica para o compilador que o valor 1, que é inteiro, será convertido para float antes de realizar a operação. E aí eu poderia fazer o mesmo com 3. Mas isso não é necessário, isso não é obrigatório. A gente pode fazer isso para poder diminuir as chances de erro, mas não é obrigatório sempre, tá? Então eu costumo fazer da seguinte forma. Se eu sei que o resultado deve ser real, eu transformo pelo menos um dos operandos em real. 1.0 dividido por 3 já é suficiente para que o resultado seja um valor real, porque o 3 será convertido implicitamente, será feita uma coerção nesse caso, de inteiro para real,
E aí real com real, o resultado vai dar um valor real, tá bom? Então agora eu posso fazer média. Média recebe a potência de produto elevado a expoente, tá bom? O resultado disso vai ser atribuído à média e em seguida eu posso fazer a exibição do resultado. Eu vou aproveitar essa linha e vou trocar aqui média aritmética para média geométrica. Então perceba que ao fazer isso, o valor dessa média será sobrescrito por esse novo cálculo, mas isso somente dessa linha em diante, tá bom? Então o resultado anterior não vai ser afetado, e sim nessa linha aqui, né? Na linha 20, a linha 21, o valor de média vai ter sido alterado. Então se eu compilar, a gente vai ver que tem um erro, porque eu esqueci novamente de alguma coisa, nesse caso é o ponto e vírgula. Compilando novamente, a gente vê que nenhum problema foi gerado dessa vez, e executando a gente consegue informar os valores e ver as duas médias sendo calculadas. Então se eu informar novamente 5, 6 e 7, a gente vai ver aqui que a média aritmética deu 6 e a média geométrica deu 5,90 e alguma coisa. E para finalizar, a média harmônica é dada por essa expressão. N, que no caso é 3, dividido pela soma das frações 1 sobre A, 1 sobre B e 1 sobre C. Então nós podemos fazer essa operação diretamente em uma única expressão, ou podemos fazer que nem foi feito aqui, dividindo em outras variáveis auxiliares. Nesse caso, nessa opção aqui, eu vou fazer tudo dentro de uma única expressão. Média recebe 3 dividido por 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. O que a gente precisa levar em consideração aqui é a ordem de avaliação dos operadores. Quem é que tem prioridade sobre o quê? Se a gente observar, eu tenho aqui a divisão junto com essa outra divisão aqui. Isso vai fazer com que o 3 seja operado com 1 primeiro, para depois o restante das operações acontecerem. Não é isso que eu quero. Eu quero que primeiramente sejam feitas todas as divisões, depois todas as somas, e aí por fim é que eu faço a divisão de 3 pelo resultado. Então eu posso pegar toda essa expressão de baixo e colocá-las dentro de parênteses para garantir que essas operações sejam realizadas primeiro, antes da divisão 3 sobre o resultado. Novamente, exibindo o resultado, a gente vai ver aqui média harmônica, um valor parecido, mas diferente das outras médias, tá bom? Compilando, a gente vai ver que dessa vez eu não esqueci nada, nenhuma vírgula, nenhum ponto e vírgula. Executando, o programa solicita os 3 valores, eu vou informar 5, 6 e 7, e aí o resultado da média vai dar 6 para a média aritmética, 5, alguma coisa para a média geométrica e 5, alguma coisa para a média harmônica. Bom, então o que a gente precisa levar em consideração aqui é a ordem de avaliação dos operadores. Eu preciso colocar entre parênteses aquilo que eu quero assegurar que será executado primeiro, será operado primeiro, para que o resultado não seja diferente do resultado real. Então esse vídeo encerra por aqui. Qualquer dúvida, escreva nos comentários que eu estarei respondendo a você. No próximo vídeo eu vou falar de estruturas condicionais, também conhecidos como comandos de seleção. Então, até o próximo vídeo. Forte abraço!